Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um vídeo que vocês mandaram. O Chico Will mandou Os Cavaleiros do Zodíaco, é um shoujo do canal Otaking. E vamos descobrir por que Cavaleiros do Zodíaco é shoujo. Eu sei um pouco por que é, mas vamos lá. Todo vídeo sobre a arte do Masami Kurumada é exatamente assim. Ai, que arte datada, todo mundo é igual, que coisa ridícula. Não, amigo, veja bem, ele usa o Star System do Osamu Tezuka. E se vem do deus do mangá, obviamente é bom. Mano, como pode que a discussão sobre uma arte tão influente como a do Kurumada seja tão rasa aqui no Brasil? É porque o pessoal não tem criatividade. Eu já falei, o Kurumada é genial porque ele criou sistemas de carimbo. Ele tem 3 modelos de cabelo na frente, 4 modelos de cabelo atrás, ele tem 3, 4 ângulos de rosto, e depois ele faz as armaduras, mas que também ele fez depois um sistema de carimbo para as armaduras. Então, o que ele faz é muito fácil, cara. Ele tem uma quantidade exorbitante de carimbos do lado da mesa dele, ele vai pá, 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 e acabou, resolvido. O cara inventou o print ali, ele inventou a impressora de desenho. O cara é um gênio, rapaz. Como vai falar mal dele? Pô, eu não entendo. Visto que ele é o anime que mais impactou a cultura pop em toda a nossa história e que dificilmente conseguirá ser repetido. Pera aí, calma. O anime que mais impactou depende. Depende. No Japão, não. No Brasil, também não. Também não. Ele foi importante pra época, mas na época dele, meio que depois que veio o Dragon Ball meio que atropelou tudo. Aí depois que veio Naruto, Naruto atropelou tudo. O One Piece, no caso, no Japão, quando veio, atropelou tudo. No Brasil, mais ou menos. No Brasil, ele. Não tô dizendo que não teve. Mas é muito época, sabe? Muito momentos. E eu sei que tem pesquisas e dados sobre isso, sobre número de influência, número de até. Oh meu Deus, visualização da TV, eu esqueci o nome daquilo. De audiência. Mas assim. Falar que é o mais, eu não sei, não tenho esse dado, mas um dos mais, ou um dos mais importantes, isso com certeza. Isso com certeza. É muito triste que boa parte da discussão sobre a obra aqui no YouTube seja apenas uma conversa vazia sobre cânone ou de gostar ou não da arte do autor, ignorando completamente toda a grande influência que ele tem na produção de anime e de mangá. Por isso que eu sou mais direto ao ponto. Eu não me importo com o Kurumada. Eu não me importo. Cara, o meu ponto com o Kurumada é muito simples. Primeiro, Cavaleiro do Zodíaco, pra mim, eu assisti, obviamente, como qualquer desenho na época, porque eu sou da época de assistir esse negócio na TV. E era um dos vários que eu assistia e nem era o mais interessante pra mim. O mangá, eu nunca li. Nunca parei pra ler. Então, meio que assim, tudo que eu sei de Cavaleiros é de memória. Então eu não tenho uma opinião formada sobre Cavaleiros do Zodíaco, no final do dia eu não me importo sobre Cavaleiros. Então eu falo, exploda. Se exploda. Foi justamente por em prática muitos tropos de shonen até hoje são usados. Aqui no Brasil o sucesso abriu. Ah, sim. Por isso que eu falei, eu não sei até que ponto em épocas, porque aí você vai falar em pontos específicos de época e eu não sei exatamente qual que é essa timeline. Seria legal. Eu não sei se já fizeram ou se já tem essa timeline de momentos pontuais desses tipos de eventos ou de autores. Mas sim, o Kurumada é um deles. Isso é inegável. E que influencia animes e mangá até hoje, tá? Exemplos recentes de influência direta dele são Haikyuu, Windbreaker e Kimetsu no Yaiba. Esse último, inclusive, muito inspirado na arte do Kurumada. Então, se você quer aprender alguma coisa e deixar de ser um papagaio que apenas fica repetindo senso comum e opinião de outros youtubers, continue vendo esse vídeo após a vinheta. Primeiro, eu vou deixar uma coisa bem
Pelo menos os seus desejos, os poderes são reais. Não. Os poderes são reais em Simone. E mesmo assim, não é em real. É na moeda do desenho. Piada. Muito boa piada. Claro aqui, eu vou focar os meus exemplos em Cavaleiros do Zodíaco, que saiu em 1986. Mas a influência da arte de Kurumada começou lá no seu primeiro trabalho, o Ringen Kakero, de 1977, e que alcançou seu ápice artístico em Saint Seiya. Masami Kurumada usa sim o Star System, um sistema nomeado pelo Osamu Tezuka que tem como proposta usar o rosto de vários personagens de diversas obras como se fosse uma espécie de atalho. Todos esses personagens teriam uma personalidade meio parecida e seria como se eles fossem interpretados pelo um mesmo ator limitado que está sempre condenado a interpretar ele mesmo. Ou seja, minha teoria dos carimbos estão corretas, olha ali. O mesmo ângulo de cabeça. Só muda pra onde tá olhando. Olha lá. Olha lá. Ó, o prompt de cabelo do primeiro e do Seiya é parecido. Ó, dá pra fazer uns paralelos aí. Ó, tô achando que esse negócio de carimbo tem valor, tá? Ou seja, o Star System é uma espécie de Jack Blacklização da arte, deixando a arte mais acessível de se produzir, geraria uma simpatia mais rápida com o leitor que identificaria personagens de outras obras, mas que ao longo do tempo iria causar uma espécie de cansaço por parte do público leitor. Ou seja, o Mashima faz isso e todo mundo critica o Mashima. Deus Mashima nunca errou. Porque sim, existe 37 Natsus diferentes. Pô, e em 37 Greys diferentes também. Toda a obra dele tem o Natsu, tem o Grey, tem a Júvia, tem a Lucy, tem que ter. Pix, obrigado pelo sub, querido, tamo junto. O Star System veio amigo meu porque desapareceu o por algum Osamu Tezuka trabalhava em várias obras ao mesmo tempo e boa parte dos desenhos quem Agora fazia era seus assistentes. と Então 下 ele 水道 tinha の裏を que 目で facilitar o trabalho de todo 58 mundo. Então ele criar ali mais ou menos um manual de rostos para você trabalhar com vários arquétipos era bem mais fácil para todo mundo. Inclusive, isso acontecia antes com mais frequência, porque tem muito mais mangakas que antes faziam mais obras. Não que hoje não faça, mas às vezes você tem alguns mangakas que eles acabam entrando em uma obra e fica. Você tem aí, sei lá, alguns outros que vão fazendo pequenos shorts, né, obras menores e tal, one shot, no caso. E aí vai muito do tipo de mercado que aquele mangaka está. Sei lá, você pega o Junji Ito, ele é mais velho, né, mas pelo menos já... Ele é um dos caras que cria um monte de coisa. Você pega o Rumiko Takahashi também, que criava um monte de coisa. O Tezuka criou um monte de coisa, o Kurumada criou um monte de coisa. Você pega, por exemplo, hoje em dia, nem tanto. Tem alguns mangakas que são bem famosos que, pô, fizeram uma, duas coisas. Sabe, o Kubo fez Bleach, Burn the Witch. Acho que é isso, né? O Oda, só One Piece, basicamente. Deve ter alguma coisa ali, one shot, alguma coisa assim, mas de grande relevância e tal, que foi, de fato, aos holofotes, é isso. Aí eu não vou lembrar de todos. E Kishimoto, só Naruto, né? Só o Naruto, né? Apenas o Naruto. A gente não entra. Não vamos olhar o histórico do... Deixa pra lá. E vários autores da época se utilizaram desse Star System. Desse que? Samurai não, é ninja. É ninja. O Kishimoto só... Calma lá, isso não existiu. Talvez o maior beneficiado desse sistema seja o Shotaro Shinomori, autor de Kamen Rider e que detém o recorde mundial de autor
que mais desenhou e publicou páginas de quadrinho. E Caraca! nem vem com papo xenofóbico idiota dizendo que isso era terrível, porque a Marvel fazia exatamente a mesma coisa. Pega todos os protagonistas das séries da época e você vai ver que é tudo um lourão de olho azul, Shed, que parece o sonho molhado de qualquer nazi. Mas o Kurumada nunca desenhou um monte Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. de obra ao mesmo tempo. Ele faz isso porque ele é limitado mesmo. Também esquecemos que o Atsuki fez Busourenki. Ah, mas a gente esquece do Atsuki, né? A gente esquece que o Atsuki... Esquece o Atsuki. Caraca, eu não lembrava que ele tinha feito Busourenki. Enfim, a gente esquece que o Atsuki existe. Esquece, não. Tá, calma aí que eu vou explicar. Masami Kurumada começou a sua carreira nos anos 70 e ele ainda desenha mangás como se fosse nos anos 70. Sim, e vai tomar no cu, não, de fato. E não é porque sua arte é datada ou limitada, ele apenas abraçou essa estética. Pega, por exemplo, um designer de jogos indies, que resolve fazer todo o seu jogo com uma arte pixel e com músicas como se fossem as do Nintendinho. Um jogo para simular ali os seus anos 80. Isso é uma escolha artística, certo? O Masami Kurumada faz isso e pronto, não tem mistério. O Gonagai também faz isso e não tem ninguém reclamando por aí. Até porque imagina só, quantos anos de carimbos que ele criou pra jogar tudo fora. Não faz sentido. Não, continua com os carimbos aí, vai usando. Não mexe no time que tá ganhando. Essa é a regra, né? Então, é simples assim. Por isso que, por exemplo, o Mashima faz isso também. Não mexe no time que ganha, continua. As formas de manter esse sentimento retrô. Pô, verdade, né, cara? Você pensa, o Kubo também fez isso, porque Burn the Witch é literalmente Bleach 2. Então, eu só não sei se Bleach tava ganhando tanto assim, né? Mas, enfim. Ó o Kishimoto. Kishimoto tentou... Olha o que o Kishimoto fez. Né? Foi mexer, cagou tudo. Se fosse Ninja 8, tinha resolvido o problema. O problema foi Samurai 8. É utilizando o Star System. Mas não é a única coisa que ele faz. Mesmo a construção das suas histórias e a quadrinização é tudo pensado nesse sentimento retrô. Ele, inclusive, comete alguns erros de Boruto não é dele. Boruto não é dele. Eu tô uma imaginação criada ali. Não existe. coerência e lógica da época. Por exemplo, em Next Dimension tem um personagem que fica invisível porque ele só tem plaquetas brancas no sangue, em vez de ter anemia, sabe? E continuando em Next Dimension, ele provou diversas vezes que mesmo velho e doente, ele consegue transitar facilmente por vários estilos. Caraca! Outro fator comum dos Brabo, principalmente a maquiagem. Olha só. Fala dele! O cara usa carimbo só porque é fácil, né? Porque quando ele precisa desenhar, o cara entrega. facilmente por vários estilos. Outro fator comum dos mangás dos anos 70 era que os personagens tinham rostos mais caricaturados. Eles geralmente tinham um narigão engraçado ou então corpos esquisitos. Agora, os objetos e os cenários eram muito bem trabalhados e tinham uma arte mais próxima da naturalista. Pega aí qualquer obra do Osamu Tezuka ou do Shotaro Shinomori e você vai comprovar isso. Quando começou, também vai de quem tá influenciando quem que vai seguir em qual ramificação. Então, essas artes, elas são muito de escopos e quem que tá aprendendo com quem que tá assimilando quem. É muito louco, porque, tipo, querendo ou não, por mais que, pô, você tinha a época do Gonagai, que era tudo... do Tezuka, no caso, que era tudo mais cartunesco, mais redondinho, nessa época ainda existiam alguns atores, mangakas, que estavam fazendo artes mais complexas. É que a complexidade demanda tempo, né? Então, às vezes, você precisa ter uma arte mais enxuta para conseguir entregar.
Ainda mais pela quantidade de coisa que eles faziam, né? Faziam mangá pra caramba. Ringen Kakero utilizava-se dessa estética, mas rapidamente o Kurumada foi abandonando um pouco ela e incluindo elementos shoujos, tanto no traço quanto na narrativa. Os próprios mangás shoujos nessa época, eles faziam isso bem mais complexo. O Rosa Adversários, pô, ele é super estético, super trabalhado. Isso por si só... O Getter era? Mas Getter, eu não lembro de que época era Getter. Era um diferencial muito grande pro seu trabalho. De novo, época. Canelada aqui. Não Os tô com personagens dados. foram ficando cada vez menos caricaturados. Eu tô com dados, sim. Chegando cada vez mais próximo do Bishonen. Aqueles Muitos caras dados. gostosões que as mulheres vivem pagando pau. Não, discordo. Quem paga pau pra homem gostoso assim, de delinquente, bad boy, não é mulher. Mulher. Até porque eu não vejo tanta garota falando: ai, sujinho! Que lindo! Ai, sono leve! Não é bem assim que funciona, meu amigo. Não é bem assim. Agora eu vou avançar no tempo até Cavaleiros do Zodíaco. Ou seja, até 1986. Para vocês entenderem melhor os meus exemplos com uma obra que vocês realmente dominam. E para quem não sabe, Ringen Kakero é o primeiro grande sucesso da Shonen Jump. E ele foi um dos pouquíssimos mangás a ganhar todas as páginas coloridas no seu último capítulo. Porra. Esse é um caso bem raro mesmo, tá? Até hoje, eu só lembro de 3 exemplos. Isso é bem raro mesmo. Que é Ringen Kakero, Dragon Ball Z e Naruto. Então, Naruto é um caso bem raro e bem especial. Não menospreze essa obra só porque você não a conhece ou porque você nunca viu. Até porque ela é a precursora de todos os arcos de torneio que existem. Yamete Senpai! Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando... E nem eu não consegui limpar direito. Pera aí, vamos lá. Ou semanais. É conteúdo pra caramba. Então não perca tempo e venha ser um membro já. No período entre 1981 e 1986... Igor, eu vou fazer o Igor fazer as obras voltadas para meninos eram tanto diferentes. Os personagens geralmente eram musculosos com a cara séria, como por exemplo em Hokuto no Ken e depois em Jojo, ou então eles eram musculosos com cara engraçada, como o de Kinnikuman. Também tinham as crianças com o rosto engraçado e pequenininhas, como as do Akira Toriyama, e também tinha personagens belíssimos. Verdade, City Hunter da época. Se bem que City Hunter já é um pouco mais novo, né? É 80, alguma coisa. Isso, claro, nas obras que tinham ação. As obras que eram mais voltadas para a comédia romântica se aproveitavam de garotas bonitas e roupas estilosas, como Kumagure Orenjiroji, Wingman e o mega influente, que eu tô devendo o vídeo, Stop Hibari-kun. Mas poucas obras mesclavam músculos e sangue, como o de um Hokuto no Ken, com olhos grandes, cabelos sedosos e corpos esguios, como os de um shoujo. Os únicos que faziam isso dentro da Shonen Jump eram o Masami Kurumada e os Super Campeões, que é de 1981, ou seja, depois de Ringen Kakero, e que obviamente foi uma inspiração para Capitão Tsubasa. É só você lembrar que lá na época da Manchete, muita gente achava o traço bem parecido e tinha uns que diziam que era até do mesmo autor. Enquanto outros Battle Shonens da época você verá caras musculosos fazendo careta de fúria, com movimentação de artes marciais vindas de um filme de Kung Fu e um nanquim muito marcado, deixando tudo mais preto, mais intenso e mais sangrento, a arte de Kurumada você vai ver o oposto disso. São caras musculosos, mas esguios. As caretas serão intensas, mas não de fúria.
a movimentação vai se apoiar muito mais no impacto das páginas e sua contemplação. E o nanquim vai ser muito mais fino para apoiar esse impacto. Não, e o legal até vendo aqui é como o Kurumada consegue fazer sensação de movimento, cara. Olha essas correntes. Rapaz, essas correntes tão lindas. Essas correntes, tipo, elas conseguem sair da página. Isso é muito louco. E, inclusive, o grau de detalhe que ela tem, dos traços conseguindo fazer a velocidade que ela tá, é até interessante que ela destoa um pouco mais dos traços mais simples do Seiya, né? Dos traços mais limpos. Então é legal quando... Seiya não, do... Sei lá quem é tu, irmão. Sei lá quem é tu. Ah, não, é o Shu. Puta, foda-se, eu não vou lembrar. O cara de unicórnio lá, de Capricórnio, de... Sei lá. Ou aqui também que você tem... Jabu! Jabu! Isso, obrigado, chat. O Jabu de Capricórnio. Um lendário Jabu de Capricórnio. Ou aqui também como ele dá a sensação de velocidade, o quanto o céu tá limpo. É muito legal, cara. É realmente impressionante isso. Pense bem, a aplicação de um Hokuto Yakuretsuken é muito diferente de um meteoro de Pegasus. Olha isso, cara. Olha que bizarro. Mas, de novo, Kurumada é gênio, porque ele deu uma carimbada ali embaixo, deu uma carimbada ali em cima. Depois ele só colocou os efeitos especiais e trabalhou na destruição do cenário. Pô, bom demais, tá? As páginas de luta nas obras do Kurumada são muito mais contemplativas. Caraca, olha só. O Buda do Kurumada, fala dele. Fala dele. Seja por conta de uma pose majestosa. De novo, ó ele coloca aqui o carimbo dele pra fazer o rostinho, tá? E depois, pô, trabalha na arte aqui. O cara é bom. Cara bom, cara bom. Belas. Olha aí, de novo, cara. Meteu o carimbo aqui, porque ele deve ter desenhado 37 mil... Saga de Gêmeo. Acertei? Acho que sim. Aí depois ele pôs ali e depois ele trabalhou no cenário. Falou, bora. Ele desenhou todo o cenário, depois ele, pum, meteu o carimbão. Falou, pô, bro, bora. Meteu 3 carimbão aqui, né? Oh, que cara bom. Que cara bom. Cara gênio. Visionário. Efeitos cósmicos, efeitos visuais e de luz, golpes que têm uma representação... Caraca! Fala do homem! Olha isso! A quantidade de caveirinha, os destroços de armadura e o Shaka. E o Shaka ali carimbado. Pô, viu? Desvendamos a fórmula dele, cara. Desvendamos. Mas olha, bonito mesmo, cara. Bonito. Ação gráfica poética, ao invés de um simples ataque físico direto. É normal que você... Cacete! Rapaz, Kurumada! Ô, louco! Meu Deus! Kurumada, o que vai ter nessa página? Sim. Sim. Ó, voltamos ao carimbo do personagem e o resto do cinema. Caraca, muito bom, muito bom. Parado, olhando uma página de um golpe por vários segundos quando lê uma obra do Kurumada. Algumas vezes remete até aqueles tetos das capelas católicas. Já num Dragon Ball Z... Eita, peraí, o Kurumada gostava de desenhar ali uns detalhes aqui ali. Eita, Kurumada! Oh. Das capelas católicas. Já no Danadinho. Dragon Ball Z, a proposta é diferente. É passar rápido para o outro quadro, pois dá um senso de movimentação. Cavaleiros do Zodíaco te obriga a contemplar aquele momento. Sério, o que é isso, senão o que Kimetsu no Yaiba faz? Os golpes de Tanjiro e sua turma naquele universo são apenas um corte de espada. Bem como... Cavaleiros, se tivesse um remake com produção fiel ao mangá, acho que seria GOT. Cara, de produção provavelmente. De produção provavelmente. De texto.
Não posso opinar de novo, porque, porra, eu lembro zero da história de Cavaleiros. Assim, detalhes, zero. O grosso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe a história de Cavaleiros no grosso. Aí não é segredo de ninguém, mas pra poder fazer uma crítica de fato, aí não vou poder fazer isso. O cólera do dragão é só um soco, mas nos é mostrada uma cena esplêndida para se contemplar. No caso, Kimetsu... Toriyama era mestre em arte sequencial. Sim! Sim! O storyboard, quadrinização que o Toriyama fazia era fantástico. Ele dava um senso de progressão de luta onde você entendia movimento. E são propostas completamente diferentes. Completamente diferentes. Apoiou muito nas obras tradicionais japonesas para compor esse lindo impacto, tanto no anime quanto no mangá. Nem a onda do Tanjiro e nem o dragão de Rozan fazem parte da diegese. Ah, mas aí eu realmente queria saber como que é no mangá do exemplo. Tipo, ele me deu o exemplo do Shiryu, amigo, soltando o cólera do dragão, e não mostrou o Tanjirino, porque isso daqui não é uma arte do mangá, é uma página do mangá. Isso daqui é uma splash art, sei lá. Mas eu não vi o mangá de Kimetsu também, então eu não sei como funciona, né? Como é. Estão ali representados para impactar. Até o Ryuken Bakuhatsu do Goku se apropria desse tipo de proposta. É slash art do anime. Pois é, por isso que eu falei, seria legal se ele demonstrasse, porque eu também não vi. O que é isso, se não uma página de shoujo, com páginas altamente contemplativas que às vezes nem fazem tanto sentido para uma quadrinização, mas te impacta, te paralisa. Uma página de luta de Saint Seiya é muito mais próxima de uma página de uma Rosa de Versalhes do que de um Battle Shonen de sua época. É porque daí o Battle Shonen, ele dá a sensação de movimento. São propostas distintas, porém ainda vale muito pelo que o Kurumada fez de criar a cena catártica. Tipo, a catarse em um Battle Shonen de movimento é muito da construção da cena, da construção do momento, das páginas sequenciais, dos quadros sequenciais. Ali não, ele criou uma cena. É o quadro. Pum. Durma com isso, sabe? É interessante. É interessante, inclusive, a ideia do estilo criado em cima disso. Outra coisa que também vem desse impacto visual é a dança que os personagens fazem antes de aplicar o golpe, como aquele balé do yoga. Claro, o fato do personagem fazer isso e o porquê o inimigo não ataca enquanto ele está fazendo essa dança vem da tradição teatral japonesa. E o que é isso em Kimetsu, se não uma dança literal? Kurumada também foi um dos principais responsáveis pela popularização do Bishonen dentro dos shonens. Eles são belos, delicados, mas poderosos. Mais poderosos e ameaçadores do que qualquer grandalhão mal encarado que vai aparecer em... Ah, mas o Kurama é maravilhoso. O Kurama é espetacular. É que aqui, pô, você tem a arte e a genialidade do Togashi. Aí é outro nível de complexidade de construção de personagem. toda a obra. Para nós ocidentais, eles parecem muito delicados, muito afeminados. Eles parecem gays. Mas, pro Japão, esse é o ideal masculino. E o que Mentira, eu acho que o grandalhão lá do Hokuto no Ken, ele parece mais gay, mas enfim. geralmente associado ao gay é aquele cara de cabelo mais curto, que gosta muito de Mas cultuar aí, o corpo. mas aí eu tô tomando gap, né? Como já dizia o Danael, eu sou um péssimo gay. Eu sou um péssimo gay. Ter vários músculos. Eu já expliquei isso nesse vídeo daqui. Mesmo no Brasil, na época que a série passou na Toguro não é ideal, Toguro é uma maravilha. manchete, personagens que eram inegavelmente másculos, como Shiryu, Mas o Toguro, inclusive, é interessante, porque ele é esguio no começo e depois vira aquele armário. Ele não transformado
Tá no shape, né? Tá no terninho, bonito, tal, mas ele não é um troglodita. Depois ele vira um troglodita. Que, assim como o pescador parrudo arranca a blusa Grande. toda vez que vai lutar, era considerado gay pelas pessoas mais velhas. Isso porque nos anos 80 e 90, homem de cabelo comprido até a bunda era considerado gay. Agora a criançada nunca Então quer dizer que meu pai não deixava ter cabelo comprido porque senão ia virar gay? Uau! Incrível. se importou isso. Ele era o máximo da masculinidade, Uau. ainda mais com as costas fechadas com uma tatuagem. Droga, do dragão. peraí, gente. Deixa eu fazer. Calma aí. Tá no meio das costas. Tá no meio das costas. Eu acho que eu tenho que deixar chegar na bunda. Ok, eu vou fazer isso. Porque daí eu vou me tornar um gay melhor e o Daniel não vai poder me criticar. Lacrosse! Saiu da Shonen Jump um Battle Shonen Walk, cheio de caras bonitinhos, magrelos e de cabelos sedosos. Não! Eu quero ver caras grandes, sarados e carrancudos que na hora de lutar explodem a camisa de tanta testosterona. Eu pensei que ele ia quebrar a camisa mesmo. Não era nem rasgar, é quebrar a camisa. Não sei, vai que... E que lutam soltando gemidinhos enquanto socam o adversário e tudo termina com algum orifício sangrando! Eu não quero ver carinha de armadura rosa lutando com correntinha, pô! Pelo menos aquele Shiryu, na hora de lutar, ele sempre tira a camisa! Apesar do cabelo comprido de chola, eu gosto de um homem tatuado! A aparência de vários desses bichonens vem do ator Bjorn Andresen, que ficou muito famoso pelo filme Morte em Veneza, que foi um fenômeno absoluto no Japão, e o rosto dele continua sendo um modelo para bichonens até hoje. Tem exemplos de Rosa de Versalhes até Berserk. Que é quase a mesma coisa, inclusive. Eu tenho uma teoria que Berserk é um dos shoujos mais bem criados e qualificados até então. É porque toda a história volta sobre isso. Sobre esse aspecto de relacionamento do Griffin e do Guts, né? Tem essa química. E ali, né? Um amor mal compreendido que virou o apocalipse do mundo. Acontece, ué. Acontece. É um relacionamento tóxico. Relacionamento tóxico. Acontece. Não soube resolver, pum, tá aí, apocalipse. Demônio pra tudo quanto é lado. Por quê? Porque não teve amor. Não teve. Isso, diálogo. Diálogo é importante. A aparência desses personagens mais bonitinhos sempre foi um atrativo para o público feminino, que sempre foi um público muito crescente dentro da Shonen Jump. Hoje, por exemplo, o TMY do Berserk feminino é praticamente metade do público da revista. Várias e várias obras ficaram famosas, mas atraíram ainda mais público por conta desses bichonens, como por exemplo Haikyuu e Windbreaker. Jojo é muito gay. Não, Jojo não é muito gay. Jojo é muito homossexual, depois virou gay. Vamos lá, confia. E os autores sabem disso. Sabem tanto disso que eles vivem entregando vários tipos de fanservice para as garotas disfarçado de broderagem. Aí aquele menino mais cego e homofóbico vai negar dizendo que é só amizade, gente. Nada a ver. Mas é bem verdade que Cavaleiro... Se o Char no seu romance mal resolvido com a Amuro quis jogar um asteroide cheio de armas nucleares na Terra, eu entendo porque o Berserk não... Faz sentido, tá aí outro exemplo. Tá aí, o Tomino criou isso, né? Se o relacionamento tóxico entre Char e Amuro. Vocês perceberam? Muita obra é sobre isso, né? Um relacionamento mal resolvido que de repente, pum, apocalipse. Acontece. Cavaleiros do Zodíaco não brinca tanto assim com esses relacionamentos homoafetivos ambíguos. Pelo menos o mangá. O anime não. O anime brinca bastante com esse tipo de imaginário. Mas não quer dizer que no mangá não tem não, tá, ô senhor negacionista? E nem por isso Kurumada deixa de introduzir personagens andrógenos
que desafiam esse entendimento e seus parâmetros de gênero. Homens tão afeminados com golpes que só poderiam ser associados a uma garota, e nomes no feminino como Afrodite e Camila de BTX. Em Ringen Camila de BTX, isso é um nome K-Popper? Eu não tô sabendo legal. Então quer dizer que o Kurumada também criou o K-Pop. Gênio. Gênio. Kakeru, por exemplo, ele cria um personagem que se passa por homem para competir no boxe masculino, mas que nasceu uma mulher cis. Isso nos anos 70, tá? Eu sei que em Ringen Kakeru 2 ele vem novamente confrontar os termos e limites de gênero desse personagem, só que eu ainda não li Ringen Kakeru 2, então não posso dizer aqui direito o que o Kurumada trabalhou nessa parte. É que também o Japão tem uma peculiaridade muito dele de como ele vai trabalhar figuras masculinas, femininas, como ele vai criar androginia e todos esses visuais é de um escopo completamente diferente. Cara, quem que fez um vídeo bom disso? Aí eu lembro de ter visto algo. Eu não lembro se foi uma conversa com o Maurício. Eu não lembro, mas tem uma boa conversa sobre esse contexto de como essa visão andrógena ou a visão da representação masculina e feminina no Japão nessa época, dos anos 80 até atual. Eu não lembro, cara. Ai, cacetada, meu Cloyster bateu. Mas eu acho que... Eu não sei se a gente já teve uma conversa com o Maurício contra isso. Não lembro. Não lembro. Mas eu sei que tem um bom conteúdo abordando essa premissa. Essa estética, ou explicando melhor como funciona essa correlação. Porque existe, é muito louca. E, obviamente, essa visão do que é o homem ideal, a mulher ideal lá no Japão, nessa época, era diferente de, por exemplo, que a gente via até nos HQs, né? Na mesma época, no Ocidente. Então, até porque, pô, lá era sempre peitoral másculo, peitoral heróico, as mulheres sempre com atributos maiores, né? Enquanto no Japão já era bem mais eclética essa visão e eles tentavam testar mais coisas, né? Então, nas próprias HQs era mais padronizado isso. Mas o que dá pra dizer aí pra vocês é que o Kurumada inventou o Boy C. O autor também gosta muito de explorar golpes que utilizam... Boy C? O Boy A, o Boy B e o Boy C, não sabia. Novas informações descobertas aqui. ...de rosas, penas ou anjos. Coisas... Não era em UT algum vídeo sobre... Pô, cara, eu tô tentando lembrar. De verdade, eu tô tentando lembrar. Eu sei que essa conversa existiu, mas eu não lembro onde e quando. Sempre associadas a páginas contemplativas de shoujo, principalmente quando querem contemplar uma cena romântica ou de beleza. As armaduras de Cavaleiros do Zodíaco muito pouco lembram uma armadura de verdade, deixam boa parte daquele menino expostas. Ah, mas até aí o Naruto também não é ninja. Ele lembra qualquer outra coisa. Ele lembra alguém no carnaval, mas ninja não lembra. Então tá tudo bem. Tá tudo certo. Acaba lembrando até aquelas armaduras femininas de RPG que não cobrem nada. Ou seja... Caraca, esse exemplo que ele deu cobre mais ela do que o Seiya. É um ponto a se pensar. É um ponto a se pensar. Cavaleiros do Zodíaco democratizou a sexualização das armaduras em corpos. Aí eu não sei se eu não consigo te defender não, rapaz, porque o Seiya não está mostrando parte da coxa e o negócio ali é atochado. Eu poderia te ajudar, mas essa é difícil, porque o Seiya tem pouca pele exposta. Cadê a coxinha do... Cadê a panturrilha? Cadê ali a clavícula dele? Cadê o peitoral ali? Cadê o tanquinho maravilha dele? Não tem. Então eu acho que o Kurumada falhou nisso.
Kurumada falhou em deixar os garotos mais gostosos do que já são. Pô, aí complica. Aí complica. Ou seja, o Kurumada gamificou, inclusive, a armadura, né? Porque daí só em game funciona. Só em game, só em histórias fictícias, isso daqui existe a possibilidade de existir, igual essas armaduras. Faz sentido. E muitos podem estar imaginando que não se aproveitar mais dessa homoafetividade ambígua pode ter prejudicado a popularidade de Saint Seiya entre o público feminino. Mas você não poderia estar mais errado. Saint Seiya, ele é uma das obras que mais tem doujins e aós produzidos por mulheres. Olha só. Ele tá empatado ali com o Capitão Tsubasa. Mas isso daí também não é uma correlação direta, né? Você não precisa ter isso na história pra esse tipo de doujin ser criado. Até porque existe doujin de absolutamente tudo e vai, sabe? E vai, sei lá. Talvez de Hokuto no Ken na época, não sei se teve tanto, mas já que ele estava assimilando uma parte artística de outras obras shoujo que tinha estéticas parecidas, eu acho que uma coisa ia assimilar a outra fácil, né? Tem doujin de Jojo? Então, doujin de Jojo é uma coisa que eu me questiono, porque aí que tá precisa, já tá entregando, né? Uma obra que já entrega aquilo, precisa ter? Não sei, é uma questão, não sei responder. Mas, assim, acredite, existe doujin de tudo. Tudo que virou famoso de alguma certa forma, mesmo não tendo, o pessoal vai enfiar de algum jeito. Mesmo que mesmo que enfiar não seja canônico, eles vão dar um jeito de enfiar. Isso é a regra absoluta da fanbase. Fica tranquilo. Mas é interessante, inclusive, esse aspecto, porque provavelmente Cavaleiros ficou famoso entre o público feminino por conta desses estereótipos visuais. Dessa ideia mais shoujo. Mas aí seria muito legal, inclusive, ter dados de quanto vendeu, qual era o público-alvo, ou pelo menos o quanto eles conseguiram distinguir o público, qual foi o público-alvo que vendeu e tal. Eu sei que, por exemplo, uma época recente de One Piece vendia muito mais pra mulher do que pra homem. Muito mais. Para lance de, eu não vou dar uma canelada aqui em número, porque eu não lembro, mas ele vendia bem mais. Mas, ou seja, enfim, a outra obra que se utilizava de bichonens justamente na mesma época. Essa popularidade feminina se reflete muito facilmente nos spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco. Tirando o episódio G, que é feito pelo Megumo Okada, todas as outras obras são feitas por mulheres. Mulheres essas que trabalhavam fazendo boss love e que são craques de fazer bichonens. Que legal, essa eu não sabia. Eu não sabia que tinha mais mulher fazendo os spin-offs de Saint Seiya. Legal. Pô, isso, inclusive, mostra o quanto ele conseguiu não apenas abraçar o público masculino, mas principalmente feminino. Isso foi bem legal. Pô, pega, por exemplo, a Yun Koga. Ela é mega famosa por um mangá BL chamado Loveless, que inclusive sai no Brasil. E quando foram fazer Cavaleiros do Zodíaco? E, igualmente, novamente igual o Ganda, o tanto de mulher que shippava e ainda shippa Amuro e Char não é brincadeira. De fato. Não, mas tá correto. Até porque o fator determinante que faz alguém shippar, ninguém sabe. O único fator determinante que faz alguém shippar e criar doujins em cima disso é aquilo existir. A partir do momento que aquilo existe, ele vai, de alguma forma, ganhar um doujin, vai ser shippável, vai ganhar fanfic, vai... Pronto, existe, acabou. Aquilo ou, por exemplo, Gantz. O Guts e o Griffin. Nossa, desenvolve a frase, Thunder, pelo amor de Deus. o Griffin e o Guts. Pô, o que deve ter de gente shippando, gente que faz ali
os BL muito loucos. Até porque, de novo, a gente sabe que já é canônico na história. Então, o que o pessoal fez? Só, pum, só deu aquele pontapézinho ali pra continuar a coisa acontecendo. Então, tá aí, cara, tá aí. Que é, por exemplo, o próprio, sei lá, deixa eu ver, uma obra que é muito ruim em relacionamento. Naruto é meio fácil, né? O Bleach não é meio ruim esse negócio de relacionamento, amorzinho e tal. O Kubo é meio porta pra fazer essas coisas também, né? E não existe um mar de gente que shippa personagens que nunca tiveram nenhum tipo de relacionamento? Então, One Piece. Vamos lá. Agora eu quero a enquete boca a boca do chat. Quero ver todo o chat aqui só na boca a boca, tá? Quem é pior pra fazer aspecto romântico em obra? Né? Relacionamento, coisa do tipo. One Piece, Naruto ou Bleach? Quem que é pior dos três? Porque assim, a gente sabe que quem escreve pior mulher é o Kishimoto. Mas não é porque ele escreve pior mulher que não coloca muito romance ou casal, coisa do tipo, na obra. Então, eu tô pensando... Canojo, gente. Tira Canojo da cabeça, pelo amor de Deus. Eu tô pensando, inclusive, que talvez seja Bleach. Porque Bleach, em nenhum momento... One Piece também não. One Piece... Pô, você tem... Eu acho que o máximo de chip aqui ali foi a Kaia e o Sop, né? Não, existe um romance, existe um casalzinho, existe alguém ali e tal. E Naruto tem, tal é casado com outro, é filho de não sei quem. Tem umas coisas assim. Tem ali. Agora, One Piece eu mal lembro. Porque também One Piece é tão gigantesco. Mas Bleach, cara, eu lembro zero disso. Eu lembro zero. Tal pessoa casada com tal. Tem relacionamento com tal pessoa. O One Piece não é que seja ruim, ele só não colocou. O fato dele não colocar, então a falta da existência ajuda a corroborar meu argumento. Então vai. Caraca, pensando. Caraca, olha que pensamento louco. O cara que pior escreve personagem feminino é o que mais coloca relacionamento na história comparado com Bleach e One Piece. Uau. Impressionante. Rapaz, eu não vou dormir essa hoje. E Zoro e Sanji é uma piada. Tá aí, um exemplo. Zoro e Sanji. O que deve ter de gente que shippa esses dois? Tá de brincadeira, a obra nem tem isso, rapaz. Nem tem isso e ele tá lá entregando. Viu? Lembra da regra. Existe, é shippável. Existe, tem fanfic. Simples assim. Amiga, o que fizeram? Pegaram ali toda a equipe de Precure e basicamente fizeram uma Shoujo com o nome de Saint Seiya. Nem esconderam. E vários designers foram reaproveitados mais tarde em outras obras de Precure. Sabe? É claro que é voltado para o público feminino. Fora que Saint Seiya atualmente tem 2 mangás com protagonistas 100% femininas. Tem 2? Cavaleiros do Zodíaco é muito amado pelo público feminino, não apenas por conta dos bichonens e por conta de suas páginas contemplativas, mas a narrativa era muito focada em se sacrificar por um bem maior e ter fé e amor em seus amigos, irmãos e sua deusa. Temas esses muito ligados a mangás shoujos e que fugia-se um pouco daquelas narrativas, geralmente, de vingança, 22 casais. Quem que é casal? E honra. Não vai me dizer que é um casal formado nos 45 segundos do tempo, porque nem vem. Resumindo, Saint Seiya, assim como Berserk, é um mangá shoujo muito mal disfarçado de shonen. Viu? Ele sabe. Caras gostosos, ele sabe. Páginas contemplativas e temas menos masculinistas, mas que ainda assim agradam o público masculino, impacta e vai continuar impactando a cultura japonesa. Ache você o traço dele bonito ou não?
Bom, gente, Ichigo é Hirimi. isso. Não, mas é o que eu tô falando. Não vale, não conta. Porque até aí o Kishimoto já fez um monte. A versão 2, 3 de Surubão, né? Você tem o Surubão que gerou a era do Kakashi, o Surubão da era do Naruto e o Surubão da era do Boruto. Então foram 2, né? Porque o Boruto não existe. Então foram 2 Surubões. Agora, por exemplo, você pensa... o Azuma teve filho com a... Ou, né? Ficou com a... Meu Deus, esqueci o nome dela? Gente, esqueci o nome dela. Kurenai. Aconteceu ali. Esse evento existiu, né? Pai de não sei o quê, mãe de não sei das coisas. Tipo, você tem um aspecto familiar ali, sabe? Tem um negócio de família e tal. Não tem muito disso em Bleach e em One Piece. É isso que eu quero dizer, sabe? Você não vê que mesmo que não tenha relacionamento, ainda os personagens estão se relacionando, sabe? Em Naruto tem. Tipo, o Jiraiya tem um crush com a Tsunade e tal. Tem ali, sabe? Naruto com Sasuke. Tem! Existe. É mal feito pra caralho, mas existe. Existe. Em Bleach e One Piece, nem isso. Não existe a proposta, a preocupação de existir isso, sabe? Mas enfim, vocês já entenderam. Deixa ele terminar o vídeo. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Bernardo, lá do Genshin Club, lá do Instagram. Sigam ele, ele me passou alguns artigos que me ajudaram a produzir esse roteiro. Sigam ele porque ele está sempre produzindo textos muito bons lá no Instagram, seja de anime ou de filmes. Entrei na geração do... Ih, cliquei o bagulho aqui. Meu Deus. Não deixem. Verdade, né? Teve o do Jiraiya. Verdade. Teve o Surubão da época do Jiraiya, do Kakashi e do Naruto. Porque a geração do Kakashi gerou Azuma, gerou Kurenai, o Gai. Olha só. Teve aí. Tem lá, né, nos dizeres lá das esculturas, dos bagulho lá de Konoha, né? O registro do surubão de cada versão do surubão, né? Faz todo sentido. De curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos. Cara, foi legal, um bom vídeo. Eu acho que só faltou um pouco mais de referência visual dos mangás que ele tava falando sobre, por exemplo, da parte de Kimetsu, que seria legal, tipo, pô, a pessoa não viu o Kimetsu, tipo eu, no mangá, no caso. E no anime também? Larguei mão. Vou exemplificar aqui mostrando uma página tal, legal, ia ser bacana. E eu acho que é uma questão, só um detalhe que dá pra, por exemplo, pegar um pouco mais de cortar respiro. Eu vejo que ele tem bastante respiro entre uma parte e outra, mas é uma questão de corte. Se ele conseguisse cortar um pouquinho mais, tornaria o vídeo um pouco mais dinâmico, ele conseguiria dar um pouco mais de continuidade. Porque ele já não fala muito rápido, se atropelando, isso é bom também, porque fica mais didático. Então, quando vai fazer um corte, corta mais próximo de uma fala de outra, porque daí dá um tempo de continuidade legal. Mas não, foi um bom vídeo, mandou bem. E é isso. Então se inscreva aí no canal do Otaking, vai ter aqui na descrição, como sempre. E é isso. Um bom anime.